capítulo 2, versículo 13 até o versículo 18, diz assim: Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: Levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele levantou-se, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada, porque já não existem. Deus eterno, nós te louvamos por tudo que já foi feito aqui esta noite, por tudo que já foi dito, por todas as orações que foram feitas, pelos louvores que foram cantados. Nós precisamos que agora o Senhor edifique-nos através da exposição de sua palavra. Nós temos a plena ciência, Senhor, de que o que temos em mãos é a tua santa palavra, e ela é apta para discernir os corações dos homens. E a tua palavra mesmo diz que toda palavra que sai de sua boca jamais volta para o Senhor vazia. Por isso nós cremos que todo o propósito do Senhor com relação à exposição dessa palavra será alcançado. O que nós te pedimos é graça para nos submetermos às sagradas Escrituras, confiando que o Senhor é nosso Deus e que fala conosco através delas. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós já estamos há 3 mensagens aqui, fincados nossos pés no capítulo 2 do Evangelho de Mateus. Os irmãos se lembram que é muito importante que vocês tenham em mente, quando vocês forem ler o Evangelho de Mateus, tudo aquilo que a gente já falou com vocês, tudo aquilo que a gente já pregou. Nós devemos ter sim um panorama, um pano de fundo para entender os pormenores e o que de fato, qual era a intenção que o evangelista Mateus tinha ao propor a sua escrita, ao escrever tudo o que escreveu, a fim de que outras pessoas fossem abençoadas. A ideia de Mateus primária é apresentar aquele indivíduo que havia morrido como o rei prometido pelo Antigo Testamento, pelos profetas, pela lei, pelos salmos e assim por diante. Essa é a ideia primária de Mateus: apresentar Jesus como o Messias, mas não apenas isso, apresentar Jesus também como Deus, e é isso que ele faz a partir da segunda metade do capítulo 1 de Mateus. Hoje, meus irmãos, eu dando uma olhadinha com mais profundidade no texto que nós estamos aqui há alguns domingos, me veio à mente e à vontade de falar a vocês
algumas coisas que nos passaram despercebidas nesse texto e que eu acho que é importante pontuar aqui para vocês. Tá bom? Eu quero falar com vocês hoje sobre a providência divina na vida do rei. O que é providência? O cristão é alguém que crê em um Deus que é transcendente. Isso significa que Deus está acima de todas as coisas. Ele é completamente outro. Entretanto, ao mesmo tempo em que Deus é transcendente, Deus também é imanente. Deus não é aquele indivíduo que está acima de nós, distante de nós, e não tem nada a ver com os negócios da nossa vida, da nossa história. Quem define o destino do ser humano não é o próprio ser humano. Através da providência de Deus, nós aprendemos que esse Deus que é transcendente, na sua imanência, Ele está junto com a sua criatura, fazendo com que todas as coisas aconteçam exatamente como Ele quer. Como diz o autor aos Hebreus, no capítulo 1, versículo 3, esse Deus é alguém que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ou seja, tudo que existe, existe através do poder da voz de Deus. Deus falou e tudo que existe veio à existência. Mas não apenas isso, aquilo que já existe só continua existindo por causa da palavra de Deus. Deus sustenta essas coisas que agora existem pela sua palavra. Isso é o que nós chamamos de providência. Deus está dirigindo a vida dos seres humanos. Deus está guiando a vida das pessoas. Deus não está distante. Deus não é aquele ser que criou o relógio, deu corda, partiu, foi embora e agora não tem mais absolutamente nada a ver com o relógio. Não, Deus está junto com a sua criação, dirigindo a sua criação. E nós percebemos de forma bastante clara isso nesse texto em que nós estamos estudando aí nesses domingos. Essa providência, esse agir de Deus na vida do seu próprio Filho. Deus guiando todos os detalhes, Deus guiando as circunstâncias para que tudo acontecesse da forma como Ele mesmo determinou que acontecesse. Vamos ver isso, meus amados irmãos. Como é que Deus, Ele age por meio da sua providência na vida do rei que nós estamos estudando. Nós aprendemos nesse texto que Deus, Ele providencia o sustento para o seu próprio filho. José, que é o pai adotivo de nosso Senhor Jesus Cristo, é descrito em outra parte como um carpinteiro. Se você ler Mateus capítulo 13, versículos 53 ao 55, quando Jesus tem iniciado o seu ministério, algumas pessoas irão olhar para tudo aquilo que Jesus está fazendo e irão dizer: mas vamos ler esse texto para vocês verem. Passem alguns textozinhos. Mateus capítulo 13, versículo 53. Melhor ler. 13, 53. Quando acabou de contar essas parábolas, Jesus saiu dali, chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas
irmãs, de onde, pois, ele obteve todas essas coisas? E ficavam escandalizados por causa dele. O que eu quero pincelar desse texto é a informação que o próprio Mateus nos dá da profissão de José. José não era um nobre, José não tinha um tesouro escondido, guardado, absolutamente nada disso. Um carpinteiro era uma profissão absolutamente corriqueira, habitual por essa época. Era como se fosse um pedreiro na nossa época. Não era alguém que, por sua profissão, tinha bastante dinheiro para o seu próprio sustento. Isso revela, meus amados irmãos, que Jesus não nasceu em uma família de nobres num palácio, não. Jesus nasceu em uma família humilde. E logo cedo, por causa da perseguição, o nosso Senhor Jesus teria que fazer algumas peregrinações. Ele teria que sair de uma cidade e ir para outra cidade, a fim de escapar da morte. Isso era uma realidade desde a tenra idade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas percebam que para fazer todas essas viagens, todas essas locomoções, é preciso ter como fazê-las. É preciso, você chega numa cidade, para você se hospedar em uma hospedaria, você precisa ter dinheiro para o sustento. Senão, não há como fazer absolutamente nada disso. Ou seja, nós estamos diante de uma família humilde, de uma família que possivelmente não teria condições de estar se locomovendo para uma cidade e para outra. Porém, a providência de Deus revela, meus amados e queridos irmãos, através desse texto, que o nosso Deus, como Deus da providência, provê para essa família algumas coisas que lhes daria condições para fazer todas essas peregrinações. Se você retroceder os versículos e ir lá para o versículo 11, você vai entender exatamente a mão de Deus trazendo os magos, para que os magos trouxessem o que para essa família? Um tesouro. Veja o versículo 11 do capítulo 2, meus irmãos. Versículo 11. Ao entrarem, quem entra? Os magos. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhes deram presentes. O que deram para José e para Maria, para o menino que estava ali? Lhes deram ouro, lhes deram incenso e lhes deram mirra. Não cabe aqui a gente falar de forma detalhada do valor de cada uma dessas coisas. O que nos cabe é trazer a informação que Mateus diz. Mateus diz que tudo isso era um tesouro. Eles abrem os seus tesouros e eles presenteiam a Jesus, que está sendo introduzido na família de José e na família de Maria. Percebam, meus irmãos, que Jesus posteriormente vai fazer toda uma peregrinação. José e Maria vai ter que se locomover de uma cidade para outra. Mas como eles fariam isso? Sem ter dinheiro, sem ter condições de peregrinar para um lugar e para outro, sem ter condições de hospedar-se em uma hospedaria, passar a noite e continuar a sua viagem. Mas aqui nós encontramos a mão do nosso Deus providenciando o que essa família iria precisar para arcar com todas as despesas que eles precisariam. Aqui nós estamos vendo um Deus que providencia o sustento para a família do nosso Redentor. Providencia aquilo que o nosso Redentor iria precisar para se locomover para um lugar
e para o outro. É por essa razão que esses magos, sem saber, meus irmãos, logicamente que os magos jamais saberiam que o nosso Senhor Jesus precisaria de todas essas coisas para se locomover de uma viagem para outra. Voluntariamente eles trazem isso, porque eles entendem que eles estão diante de alguém importante que deve ser honrado. Mas é exatamente aí o mistério. O mistério da providência de Deus está exatamente aí. Sem saber, os magos trouxeram as condições necessárias para que a família do nosso Senhor Jesus Cristo pudesse se sustentar em uma cidade para outra. O nome disso não é nada mais, nada menos do que a mão do nosso Deus, a providência do nosso Deus. E de forma proposital foi lido aqui, meus amados irmãos, o texto de Mateus capítulo 6, quando Jesus inicia o seu ministério, e ele, no Sermão do Monte, vai manifestar a sua confiança no seu Pai. E ao manifestar a sua confiança no seu Pai, ele vai ordenar aos seus discípulos que confiem também na providência do seu Pai. Que os seus discípulos não precisariam ficar preocupados, ansiosos com o dia de amanhã, com o seu sustento. Porque assim como o seu Pai o sustentou, dando aquilo que era necessário para que sua família se locomovesse de uma cidade para outra, os seus discípulos também deveriam confiar em Deus. Mateus capítulo 6, versículo 25 diz: portanto eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Que Jesus está nos ensinando, meus discípulos, meus seguidores, vocês não devem ficar preocupados com aquilo que é de mais básico para a vida de vocês. Roupa, comida, bebida, aquilo que é mais básico para a nossa sobrevivência. Jesus disse: vocês não devem ter isso em mente. E ele fala a razão disso tudo, mas no versículo 26 ele vai fazer uma comparação. Ele diz: observem vocês as aves do céu, elas não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. O que Jesus está dizendo? Vocês não têm olhos para ver? Vocês não enxergam que essas aves, elas não costumam semear para depois colher? Vocês não percebem que o Pai Celestial providencia tudo que ela precisa para a existência delas? E ele continua o texto dizendo, meus irmãos, 28, 27, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? 28, porque vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, não tecem. Contudo eu lhes digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. E aí ele vai falar da providência de Deus no versículo 30. Se Deus veste assim a erva do campo, quem é que veste a erva do campo? Quem é que veste a erva do campo? Exatamente. E ele continua: se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Jesus, ele tá falando aqui de graus de importância. É evidente que a erva do campo tem importância, mas a Bíblia diz que o homem é a coroa da criação. Então, se Deus se importa com a erva do campo ao ponto de ele, através da sua providência, vesti-la, cuidar dela, Jesus está dizendo: se vocês, que é a coroa da criação, vocês acham que o Pai Celestial não vai cuidar de vocês e vestir vocês?
Então por que vocês ficam preocupados? O que vamos vestir? Está chegando o Natal. É Natal, o que vamos vestir? Para que vocês ficam preocupados com essas coisas? E o texto continua, meus irmãos. Versículo de número 31. Portanto, não se preocupe dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir. Que todas essas coisas, é evidente, irmãos, que elas podem, por sermos quem somos, falhos, pecadores, tendo uma natureza pecaminosa, mistem, que essas coisas, vez por outra, passem sobre a nossa mente, mas essas coisas não devem perdurar a nossa mente, elas não devem tirar a nossa paz, elas não devem tirar a nossa alegria. Por quê? Porque o crente é alguém que confia em um Deus que providencia aquilo que ele precisa para a sua existência. Estou lhe apresentando um crente. O crente é alguém que confia nesse Deus. Um Deus que é transcendente, mas é imanente também. Um Deus que está conosco, trazendo para nós aquilo que nós precisamos. E é como o salmista diz: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Se o Senhor é o nosso pastor e de nada nós teremos falta, isso explica, irmãos, que aquilo que nós temos, que aquilo que nós não temos, é porque nós não precisamos. Aquilo que você não tem, é porque você não precisa. Porque aquilo que você precisa, o Senhor, como seu pastor, lhe dá. Por isso você não deve ficar ansioso, preocupado. Meu Deus, amanhã a conta, como é que... Não ande ansioso dessa forma. A consequência de toda essa ansiedade é você ter um pileque, bater ao hospital, morrer. E o problema de tudo isso, irmãos, é que uma vida levada por ansiedades desta forma demonstra uma falta de confiança em Deus. Jesus está dizendo que quem vive dessa forma é quem? Os pagãos. Os pagãos é que vivem dessa forma, os ímpios é quem vive dessa forma. Mas os crentes não, os crentes conhecem o seu Deus. E através da providência de Deus na vida do seu filho, a gente vê o próprio Deus movimentando as peças no tabuleiro, fazendo com que esses magos saiam de um local distante, trazendo tesouros que pertencem a eles, para presentear o seu filho, sem eles saberem que Jesus iria precisar disso posteriormente. Esse é o nosso Deus, irmãos. Esse é o nosso Deus. Saia daqui esta noite compreendendo isso. Nosso Deus é um Deus que cuida de nós, que nos ampara, que nos dá exatamente aquilo que nós precisamos, o sustento que nós precisamos, Ele nos dá. Esse é o nosso Deus que providenciou o que o seu filho precisava e que nos sustenta com aquilo também que nós precisamos. Segunda coisa, meus irmãos, que não deve passar despercebido nesse texto com relação à providência do nosso Deus, é que o nosso Deus providencia também para o seu filho um local seguro. Jerusalém, meus irmãos, e as terras ali da Judeia não era mais um local seguro para a habitação do nosso Rei Jesus. Vocês já sabem de tudo isso. As pregações anteriores já mostrou que Herodes, tendo sangue nos dentes, querendo exterminar aí o seu oponente, fez tudo o que fez. Não era mais seguro para Jesus estar ali. O que é que Deus faz, irmãos? Deus providencia para o seu filho um lugar. O Senhor Jesus precisava de um local em que ele estivesse seguro, em que ele pudesse crescer sem estar à vista do seu inimigo. O Senhor Jesus precisava disso. E o que Deus faz? Deus prepara o Egito para ser esse porto seguro para o seu filho. Veja o que diz o versículo 13, irmãos, do capítulo 2, 13. Depois que partiram
um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois até esse momento Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Ele vai perseguir esse menino nesse local, nesse território. Fuja para o Egito. Ora, meus irmãos, o Egito era conhecido pela sua infamante idolatria. Todos nós conhecemos a idolatria que imperava no Egito. Todos nós conhecemos a tirania e a inimizade dos egípcios com o povo de Deus. É só você retroceder as páginas das Escrituras e você vai ver que lá em Êxodo, o que aconteceu com os judeus que entraram lá no Egito, os hebreus que entraram lá no Egito. Foi o que os egípcios fizeram com os hebreus: se escravizaram. Toda a ideia bíblica a respeito do Egito é que o Egito era sempre um lugar de escravidão. Tanto é que no imaginário cristão, na simbologia cristã, o mundo é simbolizado pelo Egito, lugar de escravidão. Mas percebam como esse Deus é absurdo, né? Deus, quando queria que o seu servo Davi estivesse protegido do seu inimigo Saul, Deus providencia um lugar para Davi. Qual é o lugar que Deus providencia para Davi? Lá na Filístia, nos filisteus, os piores inimigos do povo de Deus. Deus prepara os filisteus para receber Davi. Era o último lugar que eu iria. No caso de Cristo aqui, talvez seria o último lugar que eu pudesse ir. Mas o que Deus faz? Sai daqui, vai para o Egito, fica lá. O Filho de Deus, meus irmãos, teria que experimentar bem cedo o que chamamos de êxodo, o que chamamos de saída. Ele deveria sair de seu lugar e peregrinar para o Egito. É evidente que a gente não tem tempo hábil para trazer as minúcias de toda essa explicação da simbologia de Jesus com Israel, no sentido das peregrinações que Israel fez, entrando no Egito e depois saindo do Egito. E Mateus também vai falar sobre isso, mas a gente não quer manifestar essa ideia aqui esta noite. Mas é claro no texto que desde cedo o Filho de Deus teria que experimentar isso. E Deus prepara o Egito para o seu filho. Meus irmãos, nós podemos aqui fazer a seguinte indagação: por que Deus não usou algum outro meio para frustrar o hediondo plano de Herodes? Por que Deus não matou Herodes? Seria tão mais fácil? Por que o próprio Filho de Deus tem que fugir da sua terra? Tem que sair de seu lugar e ir para um local hostil, onde lá ele será guardado pela providência divina? Meus irmãos, a resposta talvez não seja a que você queira, mas a resposta que eu tenho para dar a vocês é: nós não temos o direito de questionar os caminhos da soberana providência de Deus. Foi assim que Deus quis. E foi assim que aconteceu. Deus preparou o Egito para que seu filho, ao ser perseguido por Faraó, pudesse sair de sua terra. E então, na simbologia, fazer aquela mesma viagem que os israelitas fizeram ao se introduzir no Egito e depois saírem do Egito. Romanos 9, versículo 19 ao 20. Daniel, capítulo 4, versículo 35. Romanos, capítulo 8, versículo 28. Todos esses textos nos dizem que nenhum de nós temos o poder e temos também o direito de chegar a Deus e dizer a Ele por que Ele está fazendo as coisas assim. Por que está sendo assim? José não questiona Deus. José não questiona o anjo,
Mas por que temos que sair daqui? Não, ele apenas vai. Ele vai, o anjo aparece para ele em sonho e ele vai. Ele obedece à ordem divina, meus irmãos, dada pelo anjo. Percebemos que Deus, quando assim deseja, pode fazer com que o pior lugar do mundo possa servir aos melhores propósitos dele mesmo. O Egito, meus irmãos, era o pior lugar para o próprio Filho de Deus estar. Mas é lá que o Filho de Deus encontra segurança. Escute, através da providência de Deus nós aprendemos que esse Deus que não é apenas transcendente, mas é imanente, Ele está conosco. Ele pode fazer com que o pior lugar do mundo seja um local em que os seus propósitos sejam realizados em nossas vidas. Eu não sei qual o local em que você está, a tribulação em que você está, onde você está metido. Sim, pode ser o pior lugar, pode ser o olho do furacão, mas nós aprendemos através da providência divina que Deus usa esses locais para que o seu propósito seja realizado nas nossas vidas. Romanos capítulo 8, versículo 28 diz: porque Deus age em todas as coisas para o nosso... Vamos ler o texto? Mas eu já sei, é melhor você ler de novo, tá bom? É bom você ler de novo. Romanos 8 e 28. Romanos 8, 28. Romanos 8 e 28 diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados de acordo com o seu propósito. Que coisas são essas? É bom a gente tentar delinear algumas coisas, porque Paulo nos ajuda, irmãos. A gente não precisa ficar conjecturando que coisas são essas, mas Paulo nos dá uma pista que coisas são essas. Vamos lá? Acho que a partir do versículo 35 vai nos dizer mais ou menos isso aí. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação. Deus age na tribulação? É isso que Paulo está dizendo. Deus age na tribulação. Angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada. Tem nada de negócio de coisa boazinha aqui, né, irmãos? Tudo à nossa vista, superficialmente aqui, é coisas que são desagradáveis. Mas qual é a mensagem de Paulo? Nós não devemos olhar para essas coisas de forma superficial. Nós devemos olhar para todas essas circunstâncias com o olhar de Deus, com o olhar de crença na providência divina. Porque o nosso Deus, que está conosco, caminhando conosco e estar em nós, porque Ele é Emmanuel, Deus conosco, Ele faz com que todas essas coisas, no final das contas, venha contribuir para o teu bem. Isso é uma notícia muito espetacular, irmãos, porque exatamente foi isso que aconteceu com o Filho de Deus. Ele teria que descer ao Egito, a esse local horrível, mas seria lá que ele seria guardado pela mão poderosa do nosso Deus. Por que Deus não guardou Jesus lá na Judeia? Por que não guardou Jesus lá em Nazaré? Por que não guardou Jesus lá em Belém? Não, Deus quis que Jesus fosse para o Egito. Por que Deus não me tira essa tribulação? Não, Deus quer essa tribulação em você. Não,
Sim, irmãos, para que a providência dele e os propósitos dele venham acontecer em sua vida. Eu não sei como está sendo o seu lar, seu relacionamento com seu esposo, seu relacionamento com sua esposa. Eu não sei qual está sendo o seu. Cada um de nós conhecemos as nossas circunstâncias. O fato é que você deve sair daqui dessa noite, ao ouvir essa palavra, crendo cada vez mais que Deus não está distante de você, que as coisas não acontecem aleatoriamente, que todas elas estão seguras pela mão do Deus Todo-Poderoso, que o Deus Todo-Poderoso está sustentando elas e guiando elas, e que no final das contas, esse Deus faz com que todas essas coisas que ao olho nu é ruim para nós, se tornem bem para nós. Que notícia tremenda, irmãos. É o que José vai dizer para os irmãos dele: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou o mal que vocês intentaram em bem. Então, ao invés de murmurar, tem aquela música, em vez de murmurares, o quê? Um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar a vida santa, não é isso? Qual noiva levar-te para o céu. E se tem uma coisa que o Espírito Santo está fazendo nas nossas vidas, é tirando todas as nossas impurezas, para nos apresentar como uma noiva pura, santa e imaculada. E uma das notícias que nós não gostamos de ouvir é que esse próprio Espírito Santo, ele usa o sofrimento para tirar as nossas impurezas. Isso é bíblico. Deus é um Deus da providência, que providencia aquilo que nós precisamos, que providencia um local para nós habitarmos em segurança, mas também não apenas isso. Nós vemos a providência de Deus na vida do seu filho, quando o próprio Deus protege o seu filho dos perigos. Meus irmãos, o Filho de Deus agora está correndo risco de vida. O perigo está chegando em sua porta com toda a força. Porém, também aqui vemos a poderosa mão de Deus protegendo o seu filho. E creio eu que aqui o Salmo 91 se cumpre, meus irmãos. Como é que é o Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua, mas tu não serás. Acontece isso aqui na vida do Filho de Deus. O próprio Deus protege o seu filho. Como é que nós vemos isso, irmãos? No versículo 14 a gente percebe essa seguinte descrição: então, depois que partiram, o anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Herodes estava ansioso e com raiva, ao ponto de desejar a morte de um inocente, mas ao não realizar os seus sonhos, Herodes manda matar os meninos de 2 anos para baixo. Algo terrível de se presenciar e de se ver. Uma semelhança disso aconteceu com os israelitas, quando eles foram deportados de Jerusalém para a Babilônia. Lá no livro do profeta Jeremias solta essa profecia, quando ele vê os judeus sendo deportados de Jerusalém para a Babilônia. Era uma cena terrível, irmãos. Eles eram amarrados um ao outro e tinham que caminhar quilômetros de distância, e alguns não aguentavam, prostravam-se, mas não deveria parar a caminhada. Aquele morria de andar, e lá estava a fila de pessoas tendo que carregar os seus mortos. Jeremias, ele vê toda essa cena e ele diz isso: lá está Raquel chorando os seus filhos.
Raquel que deu à luz, Raquel é a simbologia da matriarca da tribo lá, né? De todos os israelitas. Jacó, que é o pai das tribos, e Raquel é considerada como a mãe das tribos. Raquel chorando os seus filhos que estão sendo levados para a morte. Aqui, no caso, Mateus, ele diz, se cumpriu o que Jeremias disse. Mas está Raquel chorando e não querendo ser consolada, porque os seus filhos já não existem, crianças foram mortas, e o choro, o pranto das mães, lá na aldeia de Belém, era algo terrível, irmãos. Herodes querendo matar Jesus, Herodes querendo exterminar a vida de Jesus. Entretanto, meus irmãos, aqui está um Deus que protege o seu filho. Não era a hora do seu filho morrer. Jesus veio ao mundo com uma missão muito simples. Qual a missão? Jesus veio ao mundo com uma missão simples. Salvar o mundo era consequência do que ele viria fazer. Jesus veio ao mundo com uma missão simples. Que missão? Morrer. Ele veio ao mundo para morrer. E ele vai dizer isso: eu vim para essa hora. Eu vim para dar a minha vida. Então por que Deus não deixou Herodes matar o seu filho ali naquele momento? Porque não era hora. Não era hora do Filho de Deus entregar a sua vida. Por essa razão, o próprio Deus se encarrega de livrá-lo das mãos de Herodes, irmãos. O que nós vemos aqui? Que todos os dias do Filho de Deus estavam nas mãos do próprio Deus. Nenhum dos seus dias iriam ser roubados, irmãos. Aqui Deus nos dá prova suficiente de que nossas vidas estão em suas mãos, e de que não há absolutamente nada que o diabo possa fazer com nossas vidas, se isso não estiver nos propósitos eternos de Deus. Você jamais morrerá de véspera. Todos os seus dias estão contados no livro de Deus, irmãos. Você não morre de véspera. Salmo 139, leia comigo no versículo 7, por favor. Salmo 139. Salmo 139. Davi, ele está falando de alguns atributos de Deus, da onisciência de Deus, da onipresença de Deus, da onipotência de Deus, nesse Salmo 139, e uma das coisas que ele fala é que seus dias, eles estão sustentados por Deus. Ele diz isso no versículo 7, para onde eu poderia escapar do teu Espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Davi está falando de quê? Não tem como escapar da presença de Deus. Toda a vida de Davi é estar diante de Deus. Versículo 30, versículo 13. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha... O que Davi está dizendo? Quem me deu vida foi o Senhor. Foi o Senhor que me criou no ventre da minha mãe. É evidente que houve todos os processos biológicos necessários para que tudo aquilo acontecesse, mas quem estava por trás de todo o processo biológico era Deus. Deus é que estava dando vida a Davi,
Continuemos o texto 14. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu, antes de qualquer um deles ainda existir. Todos os dias de Davi estavam escritos no livro de Deus, antes mesmo de Davi vir à existência. Esse é um Deus, irmãos, que protege através da sua providência a sua criatura, a sua criação. Não há uma só criação que perca a sua vida sem que Deus esteja por trás de tudo isso. Por quê? Porque todos os nossos dias já estão escritos no livro de Deus. Por isso, todos nós deveríamos crer mais nisso. Porque quer ver alguém começar a descrer de tudo isso que eu estou falando, é quando a doença começa a chegar na sua vida. Fulano de tal foi diagnosticada com câncer. Ave Maria 3 vezes, né? Fulano de tal foi diagnosticada com câncer. Pronto, acabou a vida da pessoa. Quem disse isso? Quem disse isso? Todos os nossos dias estão nas mãos de Deus. Os teus dias estão nas mãos de Deus. Os meus dias estão nas mãos dele. Nenhum desses dias deixarão de existir segundo os propósitos do nosso Deus eterno. Por isso, viva a sua vida sem essas ansiedades, sem essas preocupações. Tenha todas as responsabilidades que é inerente a você, mas saiba de uma coisa: não são nenhuma dessas coisas que você vai fazer que vai lhe acrescentar um dia a mais na sua vida. Não. Eu vou correr, vou emagrecer, ter bastante saúde. Por quê? Porque aí eu vou ter mais vida. Você acha que vai? Não vai. Não vai. Todos os teus dias estão escritos no livro de Deus. De forma que o diabo não pode ir lá e dizer assim: quero matar fulano, tá, risca. Aí Deus cochila e não vê. Não existe isso, irmãos. Não era a hora do Filho de Deus morrer, porque a hora do Filho de Deus morrer estava marcada. Deus havia determinado a hora do seu Filho padecer sobre a cruz. Quando a hora chegasse, Deus não iria livrar. Você se lembra lá quando Jesus Cristo dizia assim: Pai, se possível, passa de mim nesse cálice. Deus livra? Nanani. Por quê? Porque era aquela hora. Quando a morte chegar para você, meu filho, oh Deus, me livra. Não livra. Não livra, porque chegou a morte, chegou a foice, chegou cortar seu pescocinho. Chegou o seu dia. Todos nós como cristãos devemos esperar esse dia. Eu oro, irmãos, de vez por outra eu oro: Senhor, me dá uma boa morte. Pastor, tem uma boa morte? Tem. Você vai dormir e se acorda. Aliás, não se acorda. Você vai dormir e não se acorda mais. Que morte boa. Você já ajoelhado, orando ao Senhor, e de repente morre. Não é boa? Vez por outra eu faço essa oração: Senhor, me dá uma boa morte, Senhor. Não sei se Ele vai dar, né? Não sei se está nos planos dEle de me dar uma boa morte. Já imaginou? Eu não sei vocês, mas já imaginou eu ficar pregando aqui e no meio da mensagem eu, morrer? Para mim é uma bênção. Não sei para vocês o desespero que vai ter, né? Mas para mim isso é uma bênção. Todos os meus dias, irmão. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso é necessário você entender. Porque por falta de entendermos isso, nós vivemos preocupados, ansiosos por tudo na vida.
por comer, por bebida, por dia, por saúde, por aquilo outro. Quando Deus diz, vocês não devem ficar preocupados com essas coisas, porque eu sou o Deus que através da minha providência guio a vida de vocês. Vivam a vida de vocês tranquilas, um dia após o outro. Tem feijão? Tem, como feijão. Tem ovo? Tem, então come o ovo. Tem carne? Amém, Senhor, tem carne. Não tem carne? Come pedra, mas come e viva tranquilo. Amém? Deus protegeu o seu filho, fazendo com que o seu filho não morresse em uma hora que não era a hora dele. O mal, meus queridos, é uma realidade bíblica, e o apóstolo Pedro diz que o diabo, ele anda rugindo como um leão ao nosso redor, procurando a quem possa tragar. Isso é uma realidade. Porém, você também deve entender que todas as vezes que ele inverte contra nós, Deus providencia para nós o escape que nós precisamos, porque não é a nossa hora. Quando for a hora, vem diabo, aí mata. Não sei se é ele, né, irmãos? Não é ele não. Nossas vidas, irmãos, estão guardadas nas mãos de Deus. Saia daqui com isso em mente. Outra coisa para terminar. Nós percebemos nesse texto, meus irmãos, que até o estilo de vida que o seu filho precisava, Deus providenciou. O que Deus providenciou para Jesus com base nesse texto? Deus providenciou o seu sustento. Logo, como quebra, nós podemos crer que Deus vai providenciar o sustento para nós. Deus providenciou um local seguro para o seu filho habitar. Logo, como quebra, nós podemos crer que o nosso Deus também é aquele que providencia um local para nós descansarmos. O nosso Deus providenciou que o seu filho fosse livre dos perigos, porque não era o dia dele padecer. Logo, nós também podemos crer que os nossos dias estão nas mãos de Deus, e todos eles, todos os perigos que estiver diante de nós, como disse Davi, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não vou temer mal algum, porque o Senhor está comigo. Ele vai me guiar, a vara e o cajado dele vai me proteger e vai me guiar. Mas não apenas isso. Deus é tão meticuloso, Deus é tão detalhista, que Deus providencia também um estilo de vida para o seu filho. Um estilo de vida. Deus não apenas estava envolvido com a segurança física de Jesus, mas acima de tudo, Deus queria que o seu filho seguisse um estilo de vida apropriado para a sua vocação. A vocação de Jesus acarretava em que ele vivesse um estilo de vida diferente. Que estilo de vida? Olha, meus irmãos, como isso é interessante. Lucas capítulo 2, versículo 6 ao 7, nos vai mostrar que quando Jesus Cristo vem ao mundo, ele não nasce em um palácio. Lucas capítulo 2, versículo 6 ao 7. Eu estou fugindo do texto em questão, mas a ideia é a mesma, tá bom? Percebam, meus irmãos, no versículo 7, no versículo 6, como Lucas narra essa ideia. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê no caso, Jesus, e ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Este, meus irmãos, é um mistério absolutamente estarrecedor. E a Bíblia é isso, irmãos. Nós temos que parar de querer entender e deixar de se maravilhar com o mistério que está diante de nós. Quando nós deixamos de nos maravilhar e ficar estarrecido diante daquilo que a Bíblia apresenta para nós, a gente está precisando rever algumas coisas. Diante de nós está aquele que criou todas as coisas. Diante de nós está aquele que faz com que as coisas continuem existindo. Diante de nós está aquele que é o dono do ouro e o dono da prata. Aquele que do nada criou tudo. Aquele que chamou à existência as coisas que não existiam. Agora, essa mesma pessoa
sequer tem um local apropriado para nascer. Todas as coisas vão convergindo. Percebam que há aqui um certo senso, onde a José e Maria, eles têm que se dirigir a Belém. E ao se dirigir a este local, Jesus nasce em Belém da Judeia. O problema, meus irmãos, é que nesse momento todos os judeus estão se direcionando para a Judeia, a fim de que lá acontecesse o censo e soubesse qual o número dos judeus espalhados por todo aquele território. Esse texto diz isso. O próprio Deus está envolvido com esses detalhes. Os donos dessa hospedaria, eles não são ruins, eles não são maus. Às vezes a gente está lendo esse texto assim, mas que homens maus, eles não deram um quarto para o nosso Redentor se hospedar. O problema é que estava tudo lotado, irmãos. Estavam cheios, não havia lugar apropriado para eles, porque já estava entupido a hospedaria. Veja, irmãos, o exato momento, o próprio Deus vai estabelecendo isso, de forma que o único local onde Jesus Cristo iria nascer seria numa estribaria, um local de animais. Não é um local apropriado para um rei, não é um local apropriado para um nobre, não é um local apropriado para o Rei dos Reis, o soberano Senhor dos céus e da terra. Não é um local apropriado para aquele que diante dele vai se dobrar todo o joelho e toda língua vai confessar que ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus não nasce em um palácio, mas Jesus nasce em um local preparado às pressas e é colocado em um berço de palha. Nem parece com o rei, não parece com Deus. Mas esse é o estilo de vida em que Jesus vai carregar em toda a sua trajetória. Alguém desprezado, alguém humilde, alguém em que as pessoas olham para ele e não dão nada por ele. E isso é descrito de forma mais enfática, meus irmãos, no versículo 23 do capítulo 2 de Mateus. Agora você volte para o texto, por favor. 23 de Mateus, versículo 22, capítulo 2. Mas ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judeia, Arquelau era filho de Herodes, no lugar de seu pai Herodes, Herodes já tinha morrido, teve medo de ir para lá, tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galileia e foi viver numa cidade chamada Nazaré. Jesus foi viver numa cidade chamada Nazaré. Assim se cumpriu o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Eu vou fazer um desafio a você. Cascaveie em todo o Antigo Testamento alguma profecia que diga que Jesus seria chamado Nazareno. Você acha que vai encontrar? Não, você não vai encontrar. Mas por que Mateus diz isso? Por que Mateus diz isso, irmãos? Nazaré, meus irmãos, era considerada de pouca importância, bem como todos os seus habitantes, os nazarenos. Imaginemos aqui, meus irmãos, o velho preconceito entre sulistas e nordestinos. Vocês já viram alguns sulistas lá do Rio? Posso falar isso? Posso? Será? Lá do Rio Grande do Sul, vez por outra, nasce um abestado por bando de lá, e aí fica falando coisa dos nordestinos. Vocês já viram coisa parecida com isso? Os nordestinos são de alguma forma menosprezados. Isso é uma realidade, há um preconceito. Não por todas as pessoas, mas existem indivíduos. Os nazarenos, Nazaré era uma cidade desprezadíssima. Percebam que quando Filipe se encontra com Jesus, esse texto está aqui no panorama, e aí Filipe vai chamar Natanael. Filipe chega diante de Natanael e diz assim: olhe, Natanael, nós encontramos aquele em que todo o Antigo Testamento fala sobre ele.
E Natanael diz: foi? Onde foi? Em Nazaré. E o que Natanael diz? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? De Nazaré não vem nada de bom. Nazaré era uma cidade desprezada, meus irmãos. Era uma cidade à margem. Era uma cidade de leigos. Era uma cidade de mal educados, no sentido de não introduzidos numa cultura bem abastada. Isso era os nazarenos. Jesus vai nascer, Jesus vai habitar onde? Em Nazaré. Por que Jesus vai habitar em Nazaré? Para que ele seja chamado Nazareno. Abra suas Bíblias para mim, por favor, em alguns textos. Se você for fazer uma pesquisa no Antigo Testamento, você percebe que Mateus, ele não está dizendo... Perceba que quando Mateus quer pincelar uma profecia, ele diz assim: assim se cumpriu o que foi dito pelo profeta. Aí ele está falando de uma profecia específica. Mas perceba que aqui ele coloca no plural: assim se cumpriu o que fora dito pelos profetas. Traz a ideia de que os profetas, por diversas vezes, eles falaram de algo que era peculiar do Messias. E a gente vai procurar isso no Antigo Testamento e vai ver que lá em Salmo 22, versículo 6, você vai encontrar Davi no ápice do desprezo das pessoas contra ele. Ele lança uma profecia que tem o seu referente em Jesus Cristo. Salmo 22, versículo 6 até o versículo 8 diz assim: mas eu sou verme. Quem está falando? Davi. Mas isso tem uma referência ao Senhor Jesus. Mas eu sou verme e não homem, sou motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo. Caçoam de mim todos os que me veem, balançando a cabeça, lançando insultos contra mim, dizendo: recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que Ele o livre, já que Ele lhe quer. Vocês se lembram de algo parecido quando Jesus estava pendurado lá na cruz? Rapaz, tu não é tanto santo, chama aí por Ele, que de repente Ele vai se libertar. E o texto lá diz que eles balançavam a cabeça. Percebam que esse texto, Davi está falando de uma experiência pessoal dele, mas ao seu referente no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salmo 69, meus irmãos, versículo 8 também traz essa mesma ideia. Estou já chegando no final. Salmo 68, versículo de número 8. Salmo 69, irmão, desculpa. Versículo 8. Sou um estrangeiro para os meus irmãos, um estranho até para os filhos da minha... Vocês se lembram do que os irmãos de Jesus faziam com ele? Desprezavam? Ei, vocês leem o Novo Testamento, vocês devem se lembrar de tudo isso. Versículo 20, meus irmãos: a zombaria partiu meu coração, estou em desespero, supliquei por socorro, nada recebi, por consoladores, e a ninguém. Vocês se lembram de Jesus no Getsêmani, quando depois ele voltou para os seus discípulos e orem comigo, mas ele encontrou refúgio nos seus discípulos? Não. Agora Isaías 53, irmãos, é a parte que mais nos toca o coração. Isaías 53, versículo 2. Ele cresceu diante dele como um broto tenro. Broto tenro é um negocinho que ninguém dá nada por ele, um pedacinho de coisa, não é uma árvore escandalosa, é um brotozinho. Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada havia em sua aparência para que o desejássemos. 3.
ele foi desprezado, ele foi rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentados no sofrimento, como alguém de que os homens escondem o rosto. Ele foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Versículo, meus irmãos, ainda em Isaías 53, versículo 8. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem que pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Vocês estão vendo a mão de Deus guiando os dias do seu próprio filho? Todas as profecias do Antigo Testamento falavam que esse Redentor, quando viesse, ele seria reconhecido como alguém desprezado, como alguém rejeitado. As pessoas não dariam nada para ele. Mas então ele nasce em Belém. Belém é a terra do rei Davi. Belém é a cidade dos reis. Mas então ele tem que fugir de Belém e ir para o Egito, ficar seguro lá no Egito. Depois ele tem que retornar para Belém. Mas o que acontece? José tem medo de retornar para Belém e desvia o caminho para onde? Nazaré. Por quê? Para que ele seja chamado Nazareno, desprezado, rejeitado. O próprio Deus providenciou um estilo de vida para o seu filho. O próprio Cristo vai dizer: o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a sua cabeça. Meus irmãos, com tudo isso a gente aprende que as coisas elas não acontecem aleatórias. Deus estava envolvido de forma inteira em todos os detalhes da vida do seu filho, guiando cada detalhe. Até mesmo o estilo de vida do seu filho já era algo planejado por Deus, de forma que o seu filho trilharia todo esse caminho. Meus irmãos, com base nesse último ponto, Atos capítulo 24, versículo 5, vai dizer que os cristãos, eles seriam reconhecidos como os das seitas dos nazarenos. Assim como o Messias foi desprezado, rejeitado, os seus seguidores também seriam desprezados e rejeitados. Paulo, em outra carta, vai dizer que não são muitos nobres entre vocês, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar as que não são. Deus escolheu as coisas fracas, desprezíveis desse mundo para envergonhar as que acham que são fortes. Esse é o mistério, irmãos, porque qualquer um de nós escolheríamos para andar conosco alguém forte, belo e não desprezado, mas Deus escolheu o seu filho, caminhou com ele, planejou para ele toda uma trilha, um estilo de vida para ele. Ele seria desprezado, achado como fraco, para que nós também seguíssemos a sua mesma trilha. Não há soberba em nosso coração. O mundo não pode ser atraído por nós através da nossa inteligência. O mundo deve ser atraído através do simples evangelho. Evangelho, evangelho e evangelho. Quando o mundo despreza você, quando qualquer pessoa despreza você, quando você começa a ficar triste por um desprezo de alguém, por um abandono de alguém, você deveria antes pensar: meu rei, meu Senhor, aquele em que terra e céu foi feito por ele, tornou-se carne, mas também foi desprezado pelos seus, foi abandonado pelos seus, foi tratado como algo sem importância, porque eu, que sou também pecador, não poderei seguir a mesma trilha dele. Feche seus olhos. Senhor, nós aprendemos algumas coisas importantes aqui essa noite, a respeito de sua providência, sua mão que está sobre nossas vidas.
nos livrando dos perigos, nos levando a lugares seguros, trazendo para nós um estilo de vida em que o mundo não é atraído por ele. Nós te amamos porque o Senhor promete a nós não nos deixar sozinhos nessa peregrinação. Assim como o teu filho teve que peregrinar de cidade em cidade, e a sua mão estava sobre ele, o protegendo e o guardando. O Senhor promete para nós estar conosco durante a nossa peregrinação. O Senhor promete, ó Deus, fazer com que cada detalhe, no final das contas, contribuam para a realização dos teus planos nas nossas vidas. Por isso nós não entendemos muito bem as coisas, e às vezes elas não ficam tão claras para nós, mas uma confissão nós queremos fazer aqui agora. Nós cremos no Senhor, nós cremos na sua providência, nós cremos na sua proteção sobre nós, nós cremos no teu amor derramado sobre as nossas vidas, e por mais que não sintamos essas coisas, ó Deus, nós com os olhos da fé, fincaremos os nossos pés na sua palavra, e diremos: Senhor, Tu és bom o tempo todo, e o tempo todo o Senhor é bom. Muito obrigado por tudo, Senhor, por Tua providência nas nossas vidas. Amém. Meus irmãos,